Na nossa língua, parábola é definida como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus utilizou de parábolas para ensinar a respeito do Evangelho, da vida cristã, da necessidade de vigilância e previdência com relação ao seu Evangelho. Nesta ocasião, apresento a você a parábola das 10 virgens, relatada no Evangelho de Mateus, cuja ênfase recai sobre a necessidade de sermos previdentes quanto à volta de Jesus à Terra para a consumação de toda a história humana. Vamos ao texto? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo! Saiam ao encontro dele!" Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: "Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Mas o noivo respondeu: "Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Mateus 25, de 1 a 13. Esta parábola diz respeito a um conjunto de tradições judaicas carregado de referências da história bíblica, talvez não familiar a nós, que era praticado nos tempos de Jesus e até hoje é praticado em círculos judaicos tradicionais: o casamento. Jesus, portanto, usou de uma situação conhecida de seus ouvintes para retratar os eventos futuros do reino de Deus. A expressiva maioria dos casamentos da época era provida pelos pais. Os filhos podiam se casar a partir da sua maturidade sexual. Rapazes por volta dos 18 anos e moças a partir de seus 12 anos e meio era o mais comum. Os pais do rapaz eram responsáveis por pagar um dote estabelecido em lei aos pais da moça, seguido de uma assinatura de contrato. Quando isso estava ajustado, então se passava a cerimônia do casamento, uma festa dedicada a parentes próximos e parentes distantes, bem como para o povo do vilarejo. Era uma festa. A história trata apenas de um grupo específico dentre todos os personagens do casamento, e o vídeo ficaria muito longo se eu tentasse detalhar os passos da cerimônia toda. Por isso, vou me concentrar nesse: as 10 virgens ou as damas de honra da noiva. Sendo a noiva tão jovem, suas damas de honra seriam praticamente suas amigas adolescentes, cuja roupa branca indicava pureza e por isso são chamadas virgens por Jesus. Além de fazer companhia à noiva, tinham elas o dever de participar do cortejo nupcial quando o noivo viesse buscar a sua amada para levá-la ao local da festa, geralmente à casa de seus pais. Cada um dos que seguia nesse cortejo usava tochas acesas que consumiam óleo e periodicamente precisavam ser embebidas em óleo novamente para continuarem acesas. Na nossa história, 5 delas levaram apenas o suficiente para algum tempo, considerado por elas razoável para cobrir o caminho e chegar ao ambiente da festa. As outras 5 foram previdentes e podem ter pensado em algum imprevisto e demora do noivo, o que de fato aconteceu. O noivo demorou a chegar. Jesus conta que as damas de honra, todas elas, caíram no sono. O que as diferenciou e impactou
quando foram acordadas pelo grito de que o noivo estava chegando, foi a reserva individual de óleo. Metade delas não se supriu dessa reserva, foi impedida de entrar e ficou de fora da festa do casamento. A outra metade utilizou a sua própria reserva e participou da festa de casamento integralmente. Ao contar essa parábola, Jesus comparou o caso das damas de honra com o reinado de Deus sobre o seu povo. Desde o Antigo Testamento, as relações de Deus com Israel tinham sido expostas como um casamento, no qual o noivo é o resgatador de sua noiva. A mesma figura é utilizada no Novo Testamento, pelo qual a igreja é a noiva de Jesus. Ninguém sabe o dia em que Jesus voltará para tomar sua noiva para si. Na igreja que nós conhecemos e vemos fisicamente, pode haver pessoas vestidas para a festa, com suas tochas à mão, partilhando dos preparativos para a chegada do noivo, que todavia confiam na sua lógica, na sua força pessoal, na sua cosmovisão e até nos parecem dignas de estarem no casamento. Mas também há aquelas pessoas que sabem que não podem depender de si mesmas ou prever o futuro e, por isso, buscam os recursos extraordinários da graça de Deus fora de si mesmas para aguardarem a chegada do noivo Jesus Cristo. Estas últimas são chamadas por Jesus Cristo de prudentes. Interessante dizer que a parábola, de acordo com os nossos tempos atuais, é politicamente incorreta. Não há concessão do óleo de última hora para aquelas que não foram previdentes. Ainda que as que tinham pouco óleo dissessem às outras: repartam conosco o seu óleo, elas ouviram um solene não, com o argumento de que as 10 não chegariam ao casamento. Não há evidências também de uma panelinha em que as damas prudentes foram solidárias entre si para deixarem as outras em desgraça. Cada uma teve a mesma ideia e se preparou convenientemente para o cortejo em qualquer tempo que ele acontecesse. Nós não sabemos quando Jesus volta. Como é que está a nossa vida e nossos preparativos para acompanhá-lo? Somos cristãos pela nossa própria cabeça ou cristãos prudentes que se abastecem da graça para esperá-lo? Sonde o seu coração. Pense nisto.